o Deus me disse, por está escrito. Eu quero ensinar um pouco sobre culto racional nesse dia para você. O culto mais poderoso que existe na terra não vai ser na conferência. A conferência é para você conferir. Conferência, na verdade, não é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ele era católico, ele virou crente. Então ele ia na missa, agora ele tem que ir no culto. E não entenda mal o sentido pejorativo. Mas esses dias existia católico não praticante, e nós já temos evangélico não praticante. E temos muitos evangélicos dentro da igreja que são pseudo-cristãos. Leandro, por que você está dizendo isso? Eu não sei se já parou para pensar, mas quando essas luzes apagam e esse lugar fecha, o que resta? Quando todos os seus amigos vão embora, quando aquele frenesi das férias em Orlando ou dos dias bons acabam, o que sobra? Eu poderia te dizer numa resposta máxima. Eu gosto muito de máxima, mas para você entender a máxima, você precisa de provocação filosófica. Deixa eu te dar um panorama disso. Se você falar para mim assim, tem um açaí ali na International Drive que é o melhor açaí de Orlando. A primeira pergunta que eu vou fazer é: você já comeu o açaí de Orlando inteiro? Não, Leandro, é modo de falar, então já foi refutado. Então você foi em 3 açaí e achou que esse é o melhor açaí. Tem gente que fala, cara, tal comida de tal cidade é a melhor do mundo. Você já comeu ela no mundo inteiro. Então alguém fala, nossa, mas que chatice. Não é chatice, você me disse uma frase máxima e eu quero comprar ela. Eu quero deixar ela entrar no fundo do meu coração. Eu fui cabeleireiro, fui técnico de colorimetria, técnico em terapia capilar. E eu era treinado para falar esse ano que queratina era muito bom para o cabelo. E o ano que vem eu tinha que falar que era creatina. E eu tinha que desfalar o que eu disse o ano passado. E eu me sentia péssimo com essa porcaria. E quase todo mundo, de quase toda rota, de quase toda venda, de quase todo conhecimento passa por isso. Até que eu conheci a palavra de Deus. E o dia que eu conheci a palavra de Deus, eu falei, Jesus, não consigo vender mais nada. Só consigo perguntar se alguém quer entregar sua vida para Cristo. Essa é a maior venda que existe. Eu faço o pitch. Quer entregar? Você arrasta para cima ou não? Quero ou não quero? Mas mal sabe você que você não quer é nada. Porque você é atraído pelo Espírito, convencido pelo Espírito, tomado pelo Espírito. E não foi você que escolheu Jesus, mas Jesus que escolheu você. Aleluia. Pode dizer aleluia. Agora, graças a Deus, a Bíblia tem altas respostas máximas. Uma das minhas favoritas está em Mateus 24:35. Olha que lindo. Jesus está terminando um sermão bravo. Um sermão que começou com milhares de pessoas, e terminou com pouca gente. Começou num estádio e terminou numa igrejinha pequena. Começou num estádio e terminou com menos de 100. Olha o que Jesus me solta no último versículo quase do Sermão do Monte. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Diga aleluia. Então aqui nós temos uma resposta máxima. Quando sumir todos os seus amigos, o que sobra? Palavra de Deus. Se o seu casamento acabar, o que sobra? Palavra de Deus. Se Deus não profetizar, não usar alguém para curar, se não tiver um mover, o que sobra? Palavra de Deus. O céu e a terra vão passar, não vai restar pedra sobre pedra. E a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Aleluia. Então, como cristão, qual deveria ser a coisa mais importante que a gente carrega dentro de nós? Uma experiência sobrenatural? Um milagre? O testemunho da Larissa, minha irmã, agora há pouco, foi maravilhoso. Maravilhoso. Só que a hora que ela ancorou isso tudo, em Romanos 11:16, a palavra de Deus vibrou e testificou que o testemunho era verdadeiro e bom. Muitas pessoas, no meio do storytelling, conseguem falar uma história maravilhosa que não tem fundamento. Ela serve para manipular e não serve para libertar. Mas o que ela leu? Se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos são santos. Portanto, eu digo para vocês,
A quantidade de palavra de Deus que existe dentro de você é o que potencializa o fruto de Deus sobre você. A parte da Bíblia que você mais crê é a parte da Bíblia que vai se cumprir na sua vida. E a parte da Bíblia que você acaba rejeitando é uma parte da Bíblia que não vai se cumprir na sua vida. Se você lê a sua Bíblia e se refuta prosperidade, vai continuar no perreio. Se você lê a sua Bíblia e refuta milagre, vai continuar no natural. Se você lê a sua Bíblia e por causa de uma decepção parou de orar, a oração não vai funcionar mais para você. Então a parte da Bíblia que eu creio é a parte da Bíblia que pode se cumprir em minha vida, gente. Vamos lá, alguém? Diga aleluia. Me ajude, gente. Então a base desse sermão é Romanos 12, verso 1 e 2. Esse texto é poderoso demais, é usado por psicólogo, psiquiatra, coach, filósofo. Quase todo mundo gosta desse texto. Nem todo mundo conhece a palavra. Nem todo mundo tem o coração regenerado. Nem todo mundo busca o Senhor da palavra. Mas quase todo mundo usa esse texto. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo, santo e agradável. Culto racional. Verso 2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Uma vez que ela renova, você pode experimentar e comprovar. Você vai poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagina você subir 3 níveis num único culto: sacrifício vivo, santo e agradável, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que se encanta só com a boa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Você está aqui, viu a sua família? Boa. Larissa conseguiu o visto dela? Boa. Mas agradável e perfeita são níveis mais altos. Você sabe que às vezes algumas pessoas me consultam: Lê, eu fiz isso, você acha que eu estou errado? Eu tenho 2 versões para falar: o que eu acho e a verdade bíblica. E nem sempre o que eu acho é a verdade bíblica. Como assim, Leandro? Você acha que eu nunca passei por isso? Chega uma mulher sozinha aqui e fala assim para mim: estou orando para Deus converter meu marido. Ele me bate, ele me xinga, ele é estúpido. E tudo começou quando ele me desrespeitava em casa. Mas Leandro, eu queria que você orasse. Quero que Deus transforme a vida dele. Essa mulher sai e vai embora. Próxima pessoa da fila é um homem: oi Leandro, tudo bem? Queria que você orasse para mim, minha mulher me traiu. Minha mulher nega o corpo dela para mim. Minha mulher me joga toda hora para prostituição. E cara, eu sou um homem de Deus, eu não quero viver isso. Você acha que eu tenho qual sentimento como homem? Vou te dizer o primeiro: Deus, por que você não mata o marido dessa mulher e a mulher desse cara aqui e casa os dois? Vamos lá, gente, se você não quer dizer isso, você não tem sentimento quando alguém está te consultando. Ou você é frio, ou você é extremamente religioso, mas o sentimento é esse: caraca, Deus, por que deu errado? Por que esse cara não encontrou aquela moça? Ou melhor, Deus, eu tenho uma ótima ideia: por que esse safado não pega aquela safada, não adultera, desgraçado, vai embora pro quinto dos infernos e livra esse outro casal abençoado? Leandro, você tá mal. Ah, você não pensa nada disso. Assiste Big Brother de vez em quando, lê horóscopo às vezes e não pensa nada disso. Dá uma olhadinha lá no fuxico e não vê nada disso. Ai, que santos. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes essa é a minha vontade, mas o que eu tenho que dizer? A oração do justo é poderosa e eficaz. Moça, fica tranquilo. Santa Ana orou uma vida toda e Santo Agostinho se tornou um dos maiores ministros do Evangelho, depois de ter sido um dos maiores prostitutos da história. Fica fria. Já vimos milagre desse tipo. Recebe seu milagre aí em nome de Jesus. Isso é o que eu tenho que responder, e aquilo é o que eu gostaria de responder. Agora, todo imaturo: eu digo o que eu penso.
Cara, você pode dizer o que você pensa em qualquer lugar, menos no ambiente reino. O que você pensa, se não combina com o que a Bíblia diz, não interessa. O que fez a gente estar aqui hoje são palavras do reino de Deus, palavras de vida eterna, porque tudo vai passar. Mas essas palavras, elas nunca vão passar, gente. Vamos lá, alguém, diga aleluia. Agora, Paulo, você já percebeu que ele começa no versículo 1 de Romanos 12, com uma palavrinha muito poderosa e mágica, que abre uma margem ampla, absurda para você pesquisar um pouco mais. Como que ele começa? Verso 1. Fala bem alto a primeira palavra antes da vírgula. 1, 2, 3 e... Portanto, existe uma história então por trás. Se ele começa a nos ensinar que você vai se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável, para que possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas esse portanto me conta uma história muito ampla para trás. Às vezes, para entender daqui para frente, você precisa entender daqui para trás. Ninguém vai no psicólogo descobrir o futuro. Você vai lá resolver o passado. Normalmente você consulta um profeta para entender o futuro, mas você precisa de cura interior para superar o passado. Agora pensa comigo, o que será que Paulo estava querendo dizer com esse portanto? Ele resume 11 capítulos de doutrina. E a Larissa começou o ofertório falando do capítulo 11. Um princípio muito forte. Se a primícia é santa, o resto tudo é santo. Se a semente no coração é santa, o corpo todo é santo. Se você santificar a base, tudo vai ser santificado. Mas não é jogar uma Bíblia que você nunca leu lá no terreno que você vai construir uma casa. Cada bizarrice que você vê por aí. Para guardar a palavra lá no fundo do coração, para não pecar contra o Senhor. Diga aleluia, gente, pelo amor de Deus, eu estou queimando. Então Paulo, ele ensina nos 11 capítulos antes, fomos alcançados pela misericórdia. É o primeiro fundamento que tem que estar dentro de nós. Segundo, enxertados no Senhor. Terceiro, escolhidos e salvos pela graça. Quarto, tudo é dele, por ele e para ele. Quantos já entenderam isso? Diga amém. Quantos já têm vivido isso em suas vidas? Diga amém. Você foi alcançado pela misericórdia? Não, vai, gente, eu não vou mais pregar. Vocês estão muito sorveterianos hoje. Estou sentindo um gelo de vocês. Você foi alcançado pela misericórdia? Enxertado na videira verdadeira, escolhido e salvo pela graça. Você já sabe que tudo é dele, por ele e para ele. Portanto, uma vez que você sabe isso e isso está dentro de você, agora você vai aprender sobre o maior culto que existe. O maior culto que existe não é num estádio. O maior culto que existe não vai descer a nave da Xuxa para um grande pregador sair. O maior culto que existe não é em Orlando. O maior culto que existe não é o Poema Conference. O maior culto que existe é exatamente aquele depois que o culto da igreja acaba. É o culto que você decide viver quando você sai para essas portas. É o culto que você vive quando sua mulher não está te olhando. É o culto que você vive quando seus filhos não estão te vendo. É o culto que você vive quando seu marido não está de olho em você. Quando sua mãe não está mais lá. Quando não tem ninguém. E você está cultuando com sua vida, com o seu corpo, com sua mente, com o seu coração. Paulo está nos ensinando. Portanto, foi regenerado? Fui. A misericórdia te alcançou? Alcançou. Você recebeu graça e bondade da parte de Deus? Sim. E já entendeu que tudo é dele, por ele, para ele? Sim. Portanto, então agora você precisa aprender uma coisa. Pastor Leandro não tem mais poder que você. Schubert não é mais avivalista do que você. Você agora foi convidado para ser um culto vivo, santo e agradável a Deus. E depois disso você pode experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as coisas da sua vida. Agora, se eu não te ensino isso e viro um guru, que debaixo da minha mão você recebe poder, você vai me eleger seu guru para sempre. Vocês que são paga-pau de profeta, é isso que vocês fazem.
Não existe uma menção no Novo Testamento de que há um profeta que sabe tudo e é seu guru. Só tem no Antigo. No Novo, todos fomos regenerados e recebemos o Espírito de Jesus dentro de nós, e todos podemos profetizar. Ontem eu estava aqui profetizando para o Schubert. Deus me mostrou você escrevendo livros e livros e livros. Ele desceu e falou assim: cara, você disse tudo que o Espírito de Deus já tinha dito em mim. No Antigo Testamento existe um Samuel, no Antigo Testamento existe um Elias, no Antigo Testamento existe um Eliseu, mas no Novo Testamento existe uma companhia profética de homens que são sacrifício vivo, santo e agradável. Eles são cheios do Espírito Santo. Você não precisa de um guru. Gente, eu quero ver um povo liberto. Sabia que tem tanta gente decepcionada nessa cidade comigo? Nossa, mas eu pensei que o Leandro ia mudar a minha vida. E eu devolvo a vida para eles. Quem muda a vida deles é Jesus. Cara, diversas vezes alguém chegou para que eu me tornasse um manipulador. Falei: não aceito. O lugar de voz profética é do Espírito Santo. Nós ensinamos alguém a viver, nós ensinamos alguém a buscar, nós ensinamos alguém a mergulhar, mas não ensinamos eles a depender das nossas profecias, depender das nossas direções, depender da nossa oração. Apesar que carregamos tudo isso. É verdade isso que carregamos. Então olha isso. O portanto de Paulo aqui é ele dizendo: com tudo isso em mente, com o coração sedento e com o espírito regenerado, ofereçam a vida de vocês para Deus. O que você acha que Deus quer mais? Que você fique sem comer ou que você obedeça? Que você pegue o caminho de Santiago de Compostela ou o caminho de Aparecida do Norte, ou faça uma peregrinação a Israel, ou obedeça? Senhor quer que você faça uma tour em Israel e tenha grande experiência. Deixa eu entristecer um pouco vocês, frustrar o coração de vocês. Quase todo lugar que você visita em Israel não é aquele lugar. Só o mar que ainda é o mar. O resto foi destruído tantas vezes e foi reconstruído tantas vezes que é quase impossível você estar num lugar que algum guia diz que é um lugar, mas na verdade aquele lugar já não existe mais. Mas a idolatria evangélica faz a gente mudar de vida em Israel. Ô, gente, eu não estou falando contra uma tour em Israel. Eu acho que vai ser muito louco chegar no Mar Vermelho e falar assim: caraca, velho, esse mar abriu. Mas eu queria te dizer que nem o Sinai que Moisés viu na sarça ardente ainda é o Sinai. E nem onde tinha o templo de Salomão tem mais, tem uma mesquita lá. Aí você vê o quanto somos dogmáticos e esotéricos. Se eu vou na onde tem tal coisa, Deus vai falar comigo. É por isso que tanta gente não muda de vida e se frustra e não para de comprar coisas sobrenaturais. A minha compra é a próxima conferência sobrenatural. A minha compra é o próximo pregador sobrenatural. Ô, gente, Paulo não disse que o latreus ilógico era o culto mais alto. Ele disse: lógicos, latreia, culto racional é o culto que Deus espera de você em nome de Jesus. É um convite para a consciência da presença full time. Paulo está convidando: tenha consciência que a presença de Deus está todo o tempo perto de você. Tenha consciência que onde quer que você esteja, você pode orar, Deus está lá te ouvindo. Tenha consciência que a presença de Deus está em qualquer lugar. Tenha consciência que nem sempre vai cair fogo do céu, nem sempre vai cair maná, nem sempre o mar vai abrir. Mas o poder da palavra de Deus vai estar em todos os lugares que tiver alguém que crê nesse poder. Aleluia, diga aleluia, gente, pelo amor de Deus. Culto racional nasce de alguém que sabe por que vive, porque se entrega e porque se consagra. Gente, é muito louco quando chega uma vovozinha do coque. Eu conheci algumas que falam Jesus. Ela não fala língua portuguesa, mas fala língua dos anjos. E quando elas botam a mão na cabeça de alguém e chamam na oração, você fala: caraca, mano, o que está acontecendo aqui? Ela não está em nenhum cartaz de conferência nenhuma, mas ela é conhecida no céu, na terra e debaixo da terra. Demônios respeitam, os anjos estão contemplando o mover de Deus, e ela tem autoridade aqui na terra como no céu. Vamos lá, alguém, diga aleluia. Se você conhece algum senhor ou alguma senhora que carrega poder desse jeito, diga aleluia. Quase todos nós conhecemos.
sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo vira uma chave dizendo assim, ó: o sobrenatural, o culto no templo tem que se tornar a vida cotidiana. Se não se tornar, foi tudo em vão. Paulo está dizendo, agora o sacrifício é você. Jesus já foi sacrificado para que você virasse sacrifício. Agora, a boa notícia é que você não é um sacrifício morto. Que bom, né, gente? Você é um sacrifício vivo. E o sacrifício vivo te tira de sofismas, como, por exemplo, vou orar para Deus revelar que carro eu tenho que ter. Ô, gente, quanta gente nessa igreja orou e Deus revelou que tinha que mudar de país, mas agora não ora para perguntar quantos filhos deveria ter. Para o filho você dá um deal, para mudança de país você dá uma história esotérica de que Deus queria que você morasse aqui. Ah, verdade, gente. Filho você escolhe só um, e as nações da terra Deus vai te dar por herança. Os muçulmanos estão passando nós, jovem. Os muçulmanos estão chegando em qualquer lugar com bastante filho para trazer o evangelismo deles sobre qualquer pessoa. A mulher deles prega para todo mundo, eles pregam para todo mundo, e o filho deles envolve os nossos filhos. E os nossos filhos, um bando de Nutella, consumindo um monte de streaming, um monte de porcaria, sendo discipulado por um smartphone. Vamos lá, alguém, gente, você está feliz ainda com essa vida? A vida da América acaba com o crente, acaba com o cristão. A vida da prosperidade natural humana acaba com o chamado que Deus tem para a radicalidade de ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Agora você foi convidado não para estar morto no altar, mas vivo na rua, vivo no casamento, vivo no trabalho, sacrifício vivo, vivo. Então tem coisa, cara, que Deus não vai romantizar com você, só escolhe. Esses dias tinha um advogado, ele congrega na nossa igreja de Curitiba, ele é muito eficiente naquela igreja, ele é um homem de Deus, inclusive ele que conseguiu o visto que a minha irmã precisava. Completamente legal os meios que ele usou, mas ele tinha uma estratégia muito poderosa. Daí ele chegou para mim, Lê, eu tenho orado sobre Orlando. Eu falei, por que você tem orado? Ele falou, para Deus me revelar. Eu falei, não, presta atenção. Você faz parte de uma família espiritual que qualquer cidade que ela está é a mesma família. Você não está em Curitiba? Tô. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que a coisa mais difícil que você precisava para poder escolher Orlando é ter a mesma família espiritual lá. Eu falei, por que você está orando? Você é um apóstolo? Você é um pastor, mestre, profeta, evangelista que precisa de uma direção de Deus específica para estar num lugar? Não. Eu falei, então você pode escolher. Quando Deus fez a terra, Ele disse para o homem, só não come daquele fruto, o resto você governa como você quiser. Então, gente, vamos parar de romantizar que o carro que você tem é o que Deus te deu. Você já percebeu que o solteiro, ele crê que ele tem que orar para Deus revelar com quem ele casa, mas a viúva não precisa? Credo, Leandro, o que você está falando? Paulo disse assim, a viúva está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Morrendo ele, ela está livre para escolher. Repete comigo, escolher. Olha a autoridade que a viúva ganha, gente. O solteiro não pode escolher. Se Deus revelou que aquele jacu feioso é o seu vaso, receba. Mas a viúva pode escolher o bonitão. Não vejo a hora de ser viúvo. Vai ter um monte de gente que vai querer ser viúvo para poder fazer certo da segunda vez. Ô gente, como nós damos valor a um misticismo que nunca veio do coração de Deus. E por outro lado, olha como nós negligenciamos. Eu estou sendo usado poderosamente pelo poder da palavra de Deus. Alguns de vocês, quem que Leandro pensa que ele é? Eu sei quem eu sou, você que não sabe quem você é. E se você soubesse, você não desvalorizava uma palavra genuinamente profética, fundamentada na palavra de Deus. Então isso mostra o quanto falta de temor para com a igreja, para com o corpo de Cristo, para com a liderança da igreja. E como você ouve o além e diz que o nome do além é o Espírito Santo. Gente, já eu vou te dar uma sequência de frases absurdas que eu já ouvi ao longo de 25 anos de ministério. Quem está feliz ainda, diga aleluia. Diga ainda bem que eu vim. Gente, culto racional não é emoção sem fundamento. E nem intelectualismo sem fogo. É entrega consciente, vida separada, propósito claro. Tem altos dias que eu não sinto nada de Deus. O que eu decido?
que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz um monte de coisa que Deus não vai refalar. E a Bíblia diz um monte de coisa que Deus não vai desfalar. Então eu não preciso toda segunda-feira que Deus fale comigo. Eu abro uma parte da Bíblia e leio ela. E se eu acabei de ler e aquilo produziu um fruto na minha mente, Deus falou comigo. Um dia um velho pastor disse para um jovem pastor assim, ele fez uma pergunta: o dia que eu não tiver uma pregação, o que eu faço? O velho pastor disse assim: lê o Salmo 119 pausadamente, que tranquilamente vai dar em torno de 1 hora, porque ele é bem grande. E vai ser o sermão 100% de Deus. Não sabe o que pregar? Leia a Bíblia. Não tem uma caixinha de promessa? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Diga aleluia, gente. O culto racional é da expressão grega poderosíssima, logiquelatreia. A palavra logique significa lógico, consciente, intencional, fruto da compreensão. Latreia, serviço sacerdotal de adoração a Deus. Idolatria é adoração a um ídolo. Logiquelatreia é você levantar e às vezes seu marido não está bem, então você vai lá e fala: amor, vai ser a melhor semana da sua vida. Ele fala: por quê? Porque Deus diz. Não, porque eu estou dizendo, porque eu vou te ajudar essa semana de uma forma que a gente não se ajudou ainda. E vamos lá no quarto dos nossos filhos, levanta os filhos. Segunda-feira eu profetizo que essa semana vai ser a melhor semana da vida. Por quê? Porque nós vamos buscar Jesus toda manhã e nós vamos entregar o dia para Jesus toda noite. E você vai ver se essa história não vai mudar. Mas por que Deus falou? Não, porque nós decidimos. Nós decidimos governar, pautado na palavra de Deus, buscando o poder de Deus. E ainda que Ele não venha, nós vamos caminhar por fé sobre a palavra de Deus. Eu desafio você, desafiar a sua família a mudar de vida, sim. E a sua família, e sua vida não mudar, eu te desafio a voltar aqui e falar: não mudou nada, Leandro, pare de pregar. Te desafio. Não tem como não, gente. O culto racional é uma vida sacerdotal guiada pelo entendimento, não por impulsos. Troque o Deus me disse por está escrito. A partir de hoje, troca o Deus me disse pelo está escrito. Está escrito lá? Vai se cumprir, porque está escrito lá. A palavra de Deus não vai deixar de se cumprir uma vírgula, porque se foi Deus que disse, Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Cada palavra de Deus irá se cumprir, inclusive que não vai restar pedra sobre pedra, e que a palavra de Deus permanecerá para sempre. Diga aleluia comigo, pelo amor de Deus. Gente, como eu queria pregar essa palavra. Ela é libertadora. Como eu conheço gente que descreve visões absurdas de anjo e disso e daquilo, não paga conta. Disso, daquilo outro. Família desgovernada. Deus me mostrou as nações da terra, e por onde Ele passa, o nome fica no SPC daquela terra. Como, cara? Os caras contam visões absurdas e tá envolvido em esquema de corrupção como igreja. Como? Como tem um povo que fica no meio, olha e diz: nossa, a igreja está estranha. Essa aqui não está e não vai ficar. E se eu sou o estranho desse lugar, que Deus me tire e levante homens santos, porque a palavra de Deus não vai sair de sobre a igreja. Igreja não é lugar de bagunça. Igreja é lugar de santidade, de culto racional e de vida que busca o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Chega, gente, pelo amor de Deus. Parece piada, cara. Parece piada, um monte de crente entorpecido vendo o tanto de baderna que os líderes estão fazendo. E o pior, procura gente para falar e não sai da Babilônia. Deixa eu te falar uma coisa: do Egito Deus tirou a gente, da Babilônia a gente sai sozinho. Do Egito o Espírito de Deus nos tira com mão forte, da Babilônia a gente sai pela porta da frente. Nós nunca deveríamos estar lá. Vamos lá, alguém, gente. Vamos lá. Leandro, então Paulo queria um culto frio. Ele queria um culto no frio.
quando está tudo frio, quando não tem fogo, quando não tem a voz do Espírito, eu decido pela palavra de Deus. Ele pede um culto inteligente, discernido, pensado, voluntário e governado. Gente, eu tenho 16 frases que eu separei. E se eu descer e perguntar pro Gu, pro Brisa, pro Schubert, pra Érica, a gente consegue bater 100 frases assim, ó. Frases antibíblicas que eu ouvi em 25 anos de ministério. Primeira delas: Deus me disse para eu me afastar de igreja por um tempo. A igreja que você tem que se afastar por um tempo, você tem que se afastar para sempre e nunca mais pode voltar lá, porque lá não é uma igreja. Segunda frase: Deus falou que eu posso namorar fulano para eu converter ele. Namoro evangelístico. Normalmente você se perde, poucas vezes você ganha. Mas a galera tem uma revelação de Deus, que Deus mandou. Tá bom, Oséias. Então duvido você fazer igual Oséias. Deus falou: Oséias, pega aquela prostituta, paga por ela e casa com ela. Aí Oséias falou: louco, Deus, ela é prostituta. Deus fala: você está que nem eu, minha igreja também. Eu faço tudo pela minha igreja, eles adoram ídolos. É mesmo, Deus? Então você vai separar da sua igreja? Não, não vou não, Oséias. Eu vou dar o meu filho para pagar por ela, e você vai lá e compra essa prostituta para você. Então, a menos que você não queira o chamado de Oséias, pare com esse papo furado de que Deus mandou você evangelizar um saramundengo para ganhar ele para Jesus, para depois casar com ele. Fala, ainda bem que eu vim. Essa terceira é muito boa. Deus falou para eu me vingar, Leandro, mas com classe. Leandro, eu não quero o mal dele, mas bom fim não há de ter. Esse bom fim não há de ter, você sabe que foi lá pro lado do sul, né, do Brasil, que normalmente é conjugado assim lá. Deus falou para eu sair da responsabilidade, porque eu estou muito cansado. Deus nunca falaria isso. Deus sempre falou para você ter um Timóteo para assumir o seu lugar, antes de você deixar esse lugar. Mais uma. Deus falou que eu não preciso perdoar, porque Ele conhece meu coração. Deus falou para eu falar umas verdades, mesmo que doa. Essa frase era minha. Tá pensando que eu só estou aqui batendo nos outros, gente? Eu estou se chibatando aqui diante de vocês, meus amigos. Se chibatando. Presta atenção, o Schubert demorou 10 anos. Pode perguntar, ele está aqui na minha frente. 10 anos me discipulando para eu parar de falar a verdade mesmo que doa. E olha que vocês veem eu errar ainda. Mas o Schubert já falou para mim: você está melhorando bastante. Deus, essa mais uma boa. Deus está me permitindo guardar rancor até eu cicatrizar. Deus está permitindo você ficar rancoroso até você cicatrizar. Deus disse que o meu caráter é assim mesmo, eu fui feito desse jeito. Deus me falou que eu não preciso prestar conta para ninguém, eu presto para o Espírito Santo. Deus me disse que a minha decisão impulsiva era a vontade dEle. Já parou para pensar que Deus falou assim: Abraão, mata o Isaac. Aí Abraão vai, a hora que Isaac deita, ele arma a faca, Deus fala de novo. Uma atualização da fala de Deus. Não precisa matar não, era um teste. Me responde, quantos Isaques a gente matou porque não ouviu a atualização da vontade de Deus? Quantos Isaac deve ter morrido injustamente? Porque Deus diz uma coisa e depois Ele está testando você, e depois Ele vem e fala outra. Leandro, mas Deus é assim? Não, a gente que é doido, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Mas a falta de ouvir a próxima atualização de Deus faz a gente ficar numa revelação velha. Então se você ouve, continua ouvindo. Deus falou para eu dizimar menos porque o momento está difícil. Afinal, né, Leandro, é melhor dever para Deus do que o nome ir para o SPC. Com certeza. Deus diz que a minha opinião é a certa lá em casa.
É impossível, gente. É impossível você ser um casal e Deus falar que a sua opinião é certa. Normalmente, até para que ninguém se orgulhe, a opinião de Deus ela muda de lado. E alguns dias a opinião de Deus está lá com os filhos. Quando fala, pai, mãe, para de brigar, já está feio. E você tem que perceber quem é que está com a doxa. O que é doxa? Glória. Mas cabode no Antigo Testamento é glória, que quando me pega eu caio no chão. E doxa é a opinião de Deus. Quando me pega eu sou transformado, porque ela entra aqui dentro. Quanta gente é viciada em cabode que nunca recebeu uma doxa. O nome das duas em português, glória. Qual a glória que você mais gosta de pegar? Aquela que eu chapo. Eu adoro essa, gente. Mas aquela que me estraga e eu vou embora estragado é quando a opinião de Deus tomou o lugar da minha opinião. O culto lógico agora está sendo carregado pelo meu corpo mortal. Eu ainda sou pecador, mas eu sei a verdade e ela não me abandona. Gente, isso é uma das coisas mais maravilhosas. Diga aleluia, gente, pelo amor de Deus. Eu estou queimando aqui. Só eu estou sozinho queimando aqui, gente. Tem 3 pessoas, o Brian. Está comigo, Brian. Por isso que nós é sócio do Momum Mites. Deus mandou eu não pedir perdão, porque Ele sabe que eu estou certo e está trabalhando na vida da outra pessoa. Essa aqui foi a pior. Eu ouvi de um pastor que andava no nosso meio, hoje é um grande herege. O Deus que falou no Antigo Testamento, Leandro, ele era bem duro, mas agora, no Novo, ele é muito gracioso. Foi a partir dessa revelação que daqui para frente foi só para trás a vida desse amado irmão. Versículo 15. Versículo 15 não. Eu me auto-intitulei versículos das frases que eu lembrei. Perdão, gente. Fui falar do herege e já cometi uma heresia logo em seguida. Meu Deus. O Senhor tá que tá hoje, hein, Jesus? Não deixa passar nada. Versículo 15, de 2 Leandro. Deus me disse que eu posso ignorar a autoridade espiritual porque o Espírito Santo fala comigo direto. Você pregou isso. Gente, por que será que Deus escolheu apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas no capítulo 4 de Éfeso? Realmente para você não precisar? Eu sei que muitos homens aqui não precisam de alguns exames. Eu sei que muitas mulheres aqui não precisam de alguns médicos, não precisam de alguns profissionais. Mas quem disse que você não precisa de liderança espiritual? Você não precisa de abusadores espirituais, mas de uma liderança espiritual que te aponte para Cristo, te faça crescer na palavra de Deus. Você precisa disso. E o último versículo que eu escrevi aqui, Deus me falou para eu comprar esse carro. É mesmo, irmão? Comprou como? 290 vezes. É que se você não tem o carro, Leandro, se você não tem o relógio, se você não tem a roupa, irmão, muda para Faria Lima, muda lá para Alphaville. Você acredita mesmo que as pessoas vão ser impactadas pelo carro que você não pode ter, pela roupa que você não pode ter, pelo relógio que não é verdadeiro? Se esse brand é uma falsidade, isso aí vem do diabo. Quem era João? Era uma voz que clamava no deserto, vestido de roupa de camelo e comia mel silvestre com gafanhoto. Ele foi a voz das vozes. Até aquele dia ele era a voz das vozes, até que veio Jesus. O que ele precisou? O brand dele era esquisito, a história dele era horrível, a igreja dele não tinha teto, não tinha nada, era uma casa muito engraçada. Não tinha estacionamento, não tinha kids, não tinha ar-condicionado, era uma voz clamando no deserto. Como ele abriu o culto? Raça de víbora. Raça de víbora. Raça de víbora, abre a sua Bíblia. Sabe como era o nome do kids? Víborazinhas. Sabe como era o culto de mulheres? Víboras empoderadas. Cara, o cara só pregava paulada e não parava de fazer sucesso. Gente, chegou um tempo de Deus levantar um exército que não se amolda à realidade do momento, antes é transformado pela renovação da sua mente, se torna sacrifício vivo, santo e agradável, e passa a ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Um dos testemunhos mais poderosos da minha irmã Larissa foi: Lê, agora está acontecendo tudo do jeito tão maravilhoso que eu fico com medo de não ser verdade. Aí eu fiz uma brincadeira com o filhinho deles. O Tetel é o brisa mais brisado, que é o meu sobrinho menor. Aí ele olhou para nós e falou assim: se isso for um sonho, eu não quero acordar. Eu olhei para ele e falei assim: Tetel, você sabe que isso é um sonho, né? Daí ele fez assim, olhou para o pai e para a mãe dele. Aí eles fizeram uma cara: não é sonho não. Eu falei: quer ver que você vai acordar agora? Dele. Mas sabe o que aconteceu? Passaram um período tão grande de luta e rompimento, que agora Deus começou a abençoar uma coisa atrás da outra. A Larissa falou: cara, eu estou esperando a hora que vai dar uma coisa errada. Sabe o que é isso? Você fica muito tempo sendo radaça. Quando Deus te transforma numa Esther, você ainda não está acostumada a ser uma rainha. Você só está acostumada a ser uma guerreira. Essa é a história para a igreja de Jesus. Muito tempo lutamos, mas chega um momento que só triunfamos e colhemos. Muito tempo sim precisamos de um toque fresco do Espírito. Muito tempo sim precisamos de libertação sobrenatural. Muito tempo sim de palavras proféticas sobrenatural. Mas de um tempo para frente, você pega a lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, e onde puser a planta do seu pé, Ele dá por herança. Onde puser a mão, vai prosperar, porque você planta há muitos anos a palavra poderosa e eficaz que nunca vai passar. Se a palavra de Deus nunca vai passar e você está nela, o seu legado permanece para sempre em Cristo Jesus. Diga aleluia. Está feliz? O mundo quer moldar você de fora para dentro. Mas Deus quer transformar você de dentro para fora. O mundo diz o que você veste, como você anda, como você se comporta. O mundo troca suas palavras. Nós estamos chegando num auge em que todos viram todes. O mundo faz uma pressão para mudar o seu interior. Deus sem pressão está mudando você de dentro para fora. E você vai experimentar coisas maiores de Deus, de glória em glória. Então renovar a mente não é pensar positivo. Metanoia não é um curso que você pode fazer. É pensar bíblico, é pensar como Cristo, é pensar com discernimento espiritual. Culto racional é a batalha da mente, igreja. Da mente convertida, cheia do Espírito Santo. As maiores batalhas que você trava como culto racional é na sua mente. Quantas mulheres aqui ouviram que suas mães não eram nada nem ninguém, e que você tem que assumir um lugar, e esse lugar está trazendo disfunção para o seu lar, disfunção para o seu casamento, disfunção para o seu filho? Quantos homens aqui foram desafiados a crescer mais e crescer naquilo que nem expertise tem? Isso tem trazido disfunção para o seu casamento, disfunção para a sua casa, para os seus filhos. Mas se você simplesmente se rende a um culto racional, você vai entender para que você nasceu, o que você está fazendo aqui, e Deus vai te usar com muita potência no seu propósito. Agora deixa eu chegar na pessoa, a única pessoa que conseguiu viver Romanos 12, verso 1 e 2. Só tem uma pessoa que conseguiu. Então fala para o seu vizinho: não fica triste. Nós vamos tentar bastante. Vamos conseguir muita coisa, mas só um conseguiu tudo. Gente, você conhece o Jesus que venceu o inferno só com a Bíblia? A gente adora o cavaleiro do cavalo branco, que vem com os olhos com chama de fogo. Na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e da sua boca saindo uma espada de 2 gumes. Eu chapo nesse Jesus, eu piro, falo: caraca, velho, que bagulho louco. De repente o Jesus que a gente vê vencendo, ele só responde 3 vezes, está escrito. Venceu sem poder, venceu sem anjos, venceu sem repreender. Você já viu manifestação de demônio? Quem já viu? A gente grita mais alto, a gente fala com força, tenta tirar na mão, sai dele, vira a cabeça para trás. A gente grita. O demônio está ali, mas ele está feliz. Ele fala: tomei o controle.
Ninguém fala baixo. Ninguém fala na moral. Antigamente manifestavam no meio da igreja, pulava todo mundo nele. Hoje em dia abre uma clareira e todo mundo fica olhando para ver quem tem mais poder para ir lá. O negócio tá feio, gente. Os crentes estão piorando. De repente me aparece um Jesus que vai para o deserto enviado pelo Espírito, e cada vitória dele, ele só disse: está escrito. Está escrito. Ele não disse: eu senti de Deus, não disse: eu profetizo, e não disse: o Espírito Santo acabou de me revelar aqui. E nem disse uma palavra hebraica ou aramaica numa entonação muito forte. Jesus não reagiu emocionalmente. Jesus não entrou em debate. Jesus não entrou em batalha. Não chamou os discípulos num grupo de WhatsApp e falou: vamos montar uma equipe de intercessão, porque o diabo está se levantando contra mim. Ele pensou, discerniu e governou. Ele está lá 40 dias, jejum, passando fome. Ele se oferece como culto racional. 100% dele é entregue como culto racional. Primeira tentação, você lembra como foi? Mateus 4:3. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que o diabo tinha falado para ele? Jesus sofrendo na carne, no físico. Eu não sei qual sofrimento você tem hoje, mas grifa, o maior sofrimento que você tem agora. Jesus tinha fome. 40 dias o estômago estava colando, igual o velcro assim, ó. Estava colando lá na costa. Se entrasse uma batatinha do McDonald's, ia fazer assim, ia dar aquela machucada na barriga. 40 dias de jejum, o diabo vem, transforma a pedra em pães. O que ele diz? Vamos lá, gente. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Jesus wins. Round one fight. Sensacional. O culto racional coloca necessidade em submissão à palavra. Vamos lá, alguém, gente. Culto racional coloca necessidade em submissão à palavra de Deus. Quais as necessidades que você tem? Coloque em submissão à palavra de Deus. Culto racional. Ei, teve dias do seu casamento, do meu, no nosso, que nós tivemos necessidades, emoções. E por que continuamos casados? Porque aliança é culto racional. Você não se mantém casado por causa dos sentimentos, você se mantém casado por causa de aliança. E os sentimentos vão subir e vão descer. Dias de paixão e dias de amor. E dia de caraca, velho, será que eu orei aquele dia? Você só se mantém por causa de aliança. Necessidades, vontades e desejos, submisso à palavra que Deus deu para a sua aliança. Aleluia. O diabo apelou para a urgência, para a fome, para a carência. Jesus respondeu com prioridade, não com desespero ou necessidade. Inteligência espiritual é: meu corpo grita, mas a minha fé decide. Vamos lá, alguém, gente. Vamos lá, repete isso comigo. Meu corpo grita, mas a minha fé decide. Ah, gente, vou ter que chamar o Paulo Vieira para vocês gritar mais alto, vai. Meu corpo grita, mas a minha fé governa. Aleluia, aleluia. É assim que você não volta a fumar. É assim que você não volta a se embriagar. Você para, mas como que você não volta? Governando a vontade pela submissão da palavra de Deus. Segunda coisa, joga-te daqui para baixo. Queria um mover sobrenatural. Quanta gente é viciada nisso, gente. Aí fica fazendo vídeo de um pé esticando 1 centímetro, declarando nas nações que é milagre de Deus. Gente, que vergonha alheia. Eu preciso só de um negocinho na coluna, é menos de um dedinho. Gasta essa energia aqui, poxa. Gasta esse milagre aqui. É só uma extrusão assim, ó, um negocinho desse tamanho que saiu e aperta a minha medulinha ali. Então põe a mão aqui, caramba, e me cure. Não, olha esse pé. Meu Deus, vai esticar.
Só tem gente de um pé menor que o outro no Brasil. Jesus disse: não põe o Senhor teu Deus à prova. Quando alguém pedir para você demonstrar a sua intimidade com Deus, com poder, não põe o Senhor Deus à prova. Não diga que o Senhor vai ficar entre você e uma pessoa. Você vai ver o quanto que eu sirvo, você vai ver o quanto Ele me ama. Não faz isso. Se Deus quer revelar alguma coisa a respeito de você, continua descendo, que alguma hora Ele vai fazer você subir, fica tranquilo. Culto racional não manipula Deus para pôr nada à prova. O diabo tentou Jesus com o texto fora do contexto. Jesus confrontou o diabo com o texto dentro do contexto. Nem tudo que é palavra de Deus, gente, é palavra de Deus. Se você tira do contexto, não é mais. Mas se você mantém a palavra de Deus dentro do contexto, o diabo nunca vai criar um pretexto para roubar a sua vitória. Diga aleluia. Culto racional é quando você diz: eu não uso Deus para validar meus impulsos. Culto racional é quando você não busca Deus para ter poder. Cara, eu fui ensinado a subir no monte, ficar lá orando 40 dias para descer com poder, chegar numa vigília e dizer: Deus vai me usar aqui porque eu fiquei consagrado e estou cheio do poder. Você não busca Deus para ter poder, você busca Deus para ter relacionamento e intimidade. Se Ele quer manifestar algum poder através de você, aleluia, isso é um culto racional. Você não usa Deus. Se você ouvir um pastor: Deus vai me usar aqui por causa disso, vai embora. Isso é manipulação. Não uso Deus para manipular pessoas, não uso Deus para comprar algo, não uso Deus para mudar de país, não uso Deus para validar minha vontade. Isso é culto racional. Cara, eu tenho uma sensação no meu espírito que está ficando tudo esquisito para mim. E eu estou começando a perguntar: você quer que eu mude de país? Você quer que eu mude de cidade? É ilógico para mim e para a Érica, nesse exato momento, começar a pensar nisso. E eu não estou falando que vai acontecer algo a semana que vem. Mas existe uma sensação nela e em mim, tipo: será que já cumpriu? Será que agora nós vamos para Tampa? Será que agora nós vamos para Fort Lauderdale? Será que Deus vai levar a gente para outro país? Será que a gente volta para o Brasil? Começamos a fazer perguntas. Quando a gente começou a fazer perguntas em Taubaté, demorou ainda 6 anos para Deus nos enviar. Agora, por que as perguntas? Porque a vida é minha, da minha esposa, e os filhos são nossos. Isso impacta diretamente a nossa vida. Não podemos ser imaturos numa transição. E a primeira pergunta não é que hora que Deus vai nos levar, é se os Timóteos estão prontos para assumir. A pergunta de governo, de geração em geração, isso é culto racional. Você não sai da câmera e falta. Você não sai da guitarra e falta. Você não sai de uma live e falta. Você tem sucessor e ninguém nem fica sabendo que não era seu dia na escala. Isso é maturidade. Vamos lá, alguém, gente, maturidade. Terceira tentação: tudo isso te darei. Já era tudo de Jesus, caramba. Olha quanta gente está dentro da igreja fazendo campanha para ter tudo que já é dele por herança. Ei, tem um combo tão abençoado de Deus para a sua vida, que tudo isso é seu por herança só porque você está com Jesus. Pare de clamar por isso, pare de fazer campanha por isso. É seu, é promessa de Deus. O inimigo não vai tocar, mas Deus vai trazer à medida que você é transformado, não à medida que você pede. Tira a habilitação que Deus dá ao carro, tira o passaporte que Ele dá ao visto, mas faz o elementar. Vamos lá, quem está entendendo essa palavra, gente? Mateus 4,8, respondeu Jesus: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore somente seu Deus e preste culto somente a Ele. Tudo te darei se você se prostrar. Oh, gente, essa é boa, hein? Pega essa chave, você não pegou nada até agora, pega essa. Se Satanás entrasse aqui agora, olhasse para cada um de vocês e falasse assim: eu dou para você o que você mais quer, tudo que você mais quer, agora. Você só tem que fazer uma coisinha muito rápida, não vai mudar nada. Você dá uma joelhadinha rapidinho aqui, me adora lá pode ser lá no banheiro, ninguém precisa ver. Você só dá uma adoradinha assim, e eu dou tudo que você quer.
Quantos aqui nessa manhã topariam essa proposta? Porque Jesus não vai te dar enquanto Ele não completar a obra em você, hein? E a obra é um processo, e o processo dói pra caramba. Eu só consigo pregar essa mensagem por causa de 25 anos no processo que ainda não se completou. Mas se o Satanás chega para você agora, sabe isso que você sonha? Sabe isso que você mais quer? Sabe isso que você tem promessa? Eu vou te dar. Só dá uma douradinha rapidinho. Foi isso que Ele fez com Jesus. Jesus veio para a terra para quê, igreja? Para morrer por nós. Ele disse, eu dou todo o meu reino para você. Tem crente que não tem muita Bíblia, e ele fala, o diabo não tem nada, não tem nem a chave da casa. Não, o diabo tem tudo, irmão. Tudo que está acontecendo hoje, que não é para Deus, é do diabo. O diabo, quando pegou Jesus, ele passou por cima do Woodstock. Ele passou por cima dos movimentos mais loucos. Ele passou por cima da Palestina. Ele passou por cima das guerras, do Vietnã, do Iraque. Ele passou por cima dos países que estão sendo destruídos. Ele mostrou a corrupção, Ele mostrou o roubo, Ele mostrou a prostituição. Ele falou, está vendo esse reino todo, Jesus? Se você dobrar o joelho rapidinho e me adorar, eu te darei tudo isso. Foi o golpe mais baixo que Satanás deu em Jesus, porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E Satanás mostrou seus reinos. Tudo que é perdido é reino de Satanás. Tudo que foi encontrado é reino de Jesus Cristo. Você acha que essa doeu ou não? O faz pães é de boa. Você já faz jejum e nem é para Jesus, só para ser magro. Imagina, você é capaz de fazer cada coisa louca. Se você faz um jejum que nem é para Jesus, só para ser magro, você é muito forte, poderoso e governa seu corpo. O segundo é na psique. Joga-te daqui para baixo, é meio para demonstrar a intimidade que você tem com Deus. Mas o terceiro, cara, é no espírito. Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito, para que Ele se tornasse sacrifício vivo, santo e agradável, para que Ele pudesse experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai subir se você vence batalhas pelo poder do Espírito Santo no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Grandes homens e grandes mulheres desviam só na língua, falam o que não deveria, desviam só no pensamento, desviam só na inveja, desviam só na sexualidade, nem é na alma e no corpo ainda. Alguns são desafiados e não conseguem governar seu coração, a inteligência emocional foi pro ralo. Mas outros são tentados no seu propósito. Alguém me dá uma proposta de atalho, eu resolvo abandonar o processo que Deus está me transformando para eu assumir aquilo que eu sonho no futuro. Gente, se atalho fosse bom, se chamaria via principal. É uma coisa simples. Um culto racional rejeita atalhos, mantém o foco no propósito e na missão. O diabo prometeu o que já era de Jesus. Atalho sempre é uma idolatria disfarçada de latria, de adoração. Jesus manteve sua racionalidade e decidiu, eu irei até o fim no caminho do meu Pai. Gente, Ele suou sangue para isso. Vamos lá alguém, gente, Ele suou sangue para isso. Agora quem é Jesus? É o Romanos 12, verso 1 e 2, em pessoa. Então deixa eu te falar uma coisa, depois no final dessa pregação, o que resta? Nenhum de nós consegue cumpri-la. Mas por meio do Espírito Santo, por meio da misericórdia, com o coração regenerado, entendemos que fomos alcançados e salvos pela graça de Deus. Nós permitimos que o Espírito Santo não venha com fogo, mas venha com sussurros, te chamando para orar, te chamando para ler a palavra. A performance agora não é atlética, não é esportiva, a performance é espiritual. Práticas espirituais que eu estabeleço no meu cotidiano, mas que aumentam o nível da minha espiritualidade. Acordar amando Jesus, acordar orando para Jesus, ainda que sem vontade. Acordar abrindo minha Bíblia e lendo a palavra, sabendo que se o Espírito não fala, já está dito no livro sagrado. E depois decidindo o que eu vou viver dali pelo poder do Espírito. E diversas vezes orando, ainda que sem resposta,
Deus me dá força, Deus me dá sabedoria, Deus me dá uma saída, Deus me ajuda. Gente, volte a orar por coisas que você já parou de orar. E comece a ver de novo aquilo que está parado começar a ser renovado e ser transformado novamente em nome de Jesus. E para a gente encerrar, ninguém disse A. Vou ler alguns versículos para você entender que o que eu falei aqui hoje não é meu, mas é o poder da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Do grego energeos, sabe Red Bull? Red Bull te dá asa, sabe? A palavra de Deus te dá eternidade. A palavra de Deus te dá novo caráter. A palavra de Deus te santifica. Somos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, julga pensamento e intenção. Lembra do namorado do mundo? Pega a espada da palavra, atravessa o seu coração com ela. Se a alma for para o lado do espírito, pode ser que Deus realmente transforme isso que você está querendo. Não significa que não vai ter o processo. Mas se a alma for para um lado e o espírito for para o outro, aquilo não era de Deus. Toda vez que a palavra entrar, sua alma for dividida do seu espírito, não era propósito. Toda vez que a espada entrar, a alma grudar no espírito do outro lado, apertadinho assim, ó, é Deus falando com você. Esse culto aqui foi uma espada, gente, que atravessou todo mundo. Que lado sua alma ficou? Pro lado de cá junto com o espírito ou para lá da espada? Tudo que fica para lá da espada não é coisa de Deus para você. Tudo que fica para cada espada é propósito de Deus para a sua vida. Leandro, essa palavra diz para eu caminhar mais 1 milha com meu marido. Palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra diz para eu me empenhar ainda mais para restaurar meu filho. Palavra de Deus para a sua vida. Leandro, mas essa palavra diz para eu voltar para o Brasil. Palavra de Deus para a sua vida. Louve a Deus que não é para Cuba. Isaías 55:10. Assim como a chuva e a neve desce do céu e não volta para eles sem regarem a terra e fazerem na brotar e florescer, assim também ocorre com a palavra de Deus que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Gente, já parou para pensar que tudo que saiu de palavra de Deus dessa plataforma hoje cai dentro de você e não retorna para Deus sem efeito? Vai produzir em uns 30, vai produzir em outros 60, vai produzir em outros 100 por 1, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, mas vai produzir o efeito designado de Deus para a sua vida. Diga aleluia. João 17:17. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Leandro, eu quero ser santo. Não tem santo sem Bíblia. Não tem santo sem culto racional. Eu leio a Bíblia, por que você faz isso? Só porque é bíblico. Ô gente, imagina o dia que a gente não tem que falar. Erga suas mãos, vamos orar agora, traga seus dízimos. Significa que todo mundo já entendeu a palavra. Por que eu oro? Porque é bíblico. Por que eu jejuo? Porque é bíblico. Porque eu honro pai e mãe? Porque é bíblico. Porque eu trago os meus dízimos? Porque é bíblico. Nossa, cara, a gente é uma igreja muito madura. Ninguém precisa falar nada e a gente só faz porque a gente tem fome da palavra de Deus e ela não vai voltar para Deus vazia. Diga aleluia. Somos todos santificados na onde? Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Gente, fala a verdade, essa palavra revigorou você. Porque você que não tinha essas experiências angelicais, sobrenaturais, hoje você falou, caraca mano, eu sou crente, porque eu leio a Bíblia. Olha que louco. E eu pensava que esses Harry Potter Church eram os caras. Hoje eu descobri essa unção batista, presbiteriana, essa unção sola escritura. Se você não tiver uma experiência sobrenatural, a coisa mais sobrenatural já aconteceu com você.
Jesus te salvou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz, e aquilo que cai dentro de você vai estar com você em toda a eternidade, em nome de Jesus. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você acha mesmo que eu queria pregar essa mensagem exatamente assim hoje para você? Não. Eu queria falar coisas mais legais hoje. Não queria ser tão duro. Mas eu acho que a linguagem de amor de um homem de Deus e uma mulher de Deus é falar o que a Bíblia diz e tentar explicar o melhor possível, para que as pessoas ali levem vantagem sobre aquela palavra. Jeremias 23:29. Eu amo essa, gente. Agora fica tranquilo que a palavra sozinha é sobrenatural. Você que estava meio carente assim, nossa, o Leandro vai transformar a gente em tradicional agora. Não, Jeremias está aqui para nos salvar. 23:29. Não é minha palavra como fogo? Vamos lá, alguém, gente. Declara o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Ô, cara, quantos dias sozinho, nos meus primeiros anos de evangelho, eu abri a minha Bíblia e saía um fogo da palavra que me convencia. Quantas vezes eu fui para o culto brigado, tretado, revoltado. No culto eu era convencido e voltava transformado. Eu lembro um dia que a Érica ainda não estava indo para a igreja, nem a dela, nem a minha. E eu lembro que a gente foi ter uma discussão, e ela veio na discussão comigo. O Espírito de Deus disse assim para mim: você vai para o culto daqui a pouco, minha palavra vai renovar você. Mas ela não tem isso. Não continua essa conversa, porque você vai voltar quebrantado, com vontade de trazer um buquê de rosas para ela, mas ela ainda vai estar ferida. Fica quieto e ora para que ela experimente a mesma coisa que você está experimentando. Vamos lá, alguém. Quantos de vocês já vieram pensando uma coisa ruim e voltaram pensando várias coisas boas? Porque a palavra de Deus é como fogo e é como um martelo que esmiuça a dureza do nosso coração. Deus, obrigado pelo poder da sua palavra, Deus. Palavra que não mente. Agora olha Tiago 1:21. Receba humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse texto não fala de salvação espiritual, fala de salvação da alma. Se você ainda não sabe toda a doutrina da salvação, compre um livro do Schubert chamado Uma Perfeita Salvação. Sou salvo no espírito, estou sendo salvo na alma e serei salvo no corpo. Essa é a verdade sobre a salvação. Quando você se rendeu, Cristo te alcançou, foi salvo no espírito. Está ouvindo essa palavra para prosseguir sendo salvo na alma. Mas um dia o corpo tem que virar glorioso, né, gente? Porque se a gente é atropelado, a gente morre. Mas quando o corpo for glorioso, não tem mais atropelamento. Você passa pela parede, alguém põe o dedo em você, você come. Olha, tanta coisa que aconteceu com Jesus de corpo glorioso. Não dá para explicar. Tiago diz que quando você pega essa palavra que está aqui, ó, e humildemente você deixa ela te governar, ela é poderosa para salvar sua alma. Sabe você que é bravo? Sabe você que é turrão, cabeçudo? Sabe você que é treteiro? Sabe você que é meia louca? Meio louco. Um dia uma irmã falou para mim: ai pastor, ora para mim, eu sou meia louca. Eu falei: use a outra metade e eu vou orar pela outra metade. Né? Faz sentido, né? Agora pensa comigo. Se a palavra já está aí e você não vive, você é orgulhoso. Mas se ela já está aí, humildemente você deixa ela como um cabresto te guiar. Você está aceitando humildemente a palavra que já está aí. Ela é poderosa para evoluir a sua alma para o culto racional. Olha que forte, gente. João 8:31. Se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, de fato vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertá-los. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Eu vou encerrar com essa. Sua palavra é lâmpada. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não vai estar tudo claro. Ei,
na sua batalha, não vai estar tudo claro. Lâmpada para os seus pés, só dá para ver o passo desse domingo. Não dá vontade de correr 10 passos depois dessa palavra? Claro que dá, mas Deus só revelou um. Então você olha para ver se não tem buraco, e tem uma luz apontando lá na frente. Deus não deixa você ver o meio do caminho. É a luz para agora e luz que revela o futuro, mas não tem luz no meio. Semelhantemente, Jacó teve um sonho deitado numa pedra. Ele via uma escada que dava na terra, e o fim dela era no céu. Anjos subindo e descendo. O que ele não via? O meio da escada. A palavra de Deus é luz para você hoje. A partir de hoje você não precisa ser inteligente, disruptivo, fenomenal, com intelecto absurdo. Você precisa de luz para os seus pés. A palavra de Deus é luz para os seus pés. E essa mesma palavra já aponta o futuro. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Aceita isso com convicção e saiba de uma coisa: se a sua vida nunca mais tiver um mover sobrenatural, nenhum, ela é sobrenatural por si só, porque ela é fogo que consome o nosso coração, a nossa mente, e um martelo que esmiuça as coisas mais duras da nossa vida. Em nome de Jesus, não duvide da palavra de Deus. Se está lá, é nosso. Se está lá, é promessa de Deus para os filhos. Não queira ouvir de profeta aquilo que a palavra de Deus já falou com você, aquilo que ela já disse para você, aquilo que ela ministrou para você. Então ali está o modelo de como ser marido, ali está o modelo de como ser esposa, o modelo de como ser família, um modelo de como fazer negócios, um modelo de como ser filho, um modelo de como ser honesto, um modelo de como ser verdadeiro. Está tudo no livro, está tudo no livro. E nunca mais você será seduzido pela falsa profecia, pelo falso mover. E nunca mais você vai ser embriagado de cair no chão num pseudo avivamento e levantar igual. Não, cara, eu sempre amei levantar quebrado, levantar com desejo de ser melhor marido, de ser mais homem, de ser mais correto, de ser mais santo, de ser mais de Deus. Eu queria isso. Era atrás disso que eu estava. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Deus, eu amo o seu mover, eu amo o seu fogo. Eu não estou falando mal dele aqui, mas Deus, livra pessoas para só decidir, só governar. Que o Senhor seja o Senhor do nosso espírito, que o nosso espírito seja Senhor da nossa alma e do nosso corpo, dirigido por Ti, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, quantas pessoas aqui foram aprisionadas ou se sentiram pequeno porque movia menos de forma sobrenatural? Quantos se sentiram mal, Deus, porque simplesmente nunca receberam uma profecia, nunca receberam uma imposição de mãos, nunca receberam um destino profético? Quantos já se feriram? Eu nunca vi uma visão, eu nunca tive um sonho profético. Eu me lembro que alguém disse que eu ia ser jogador e eu nunca virei um jogador. Deus, quantas pessoas foram decepcionadas por um falso mover? Isso não significa que não exista o verdadeiro mover. Existe um latrel ilógico, Deus, um mover de Deus. Quando oramos em línguas, somos infrutíferos, mas nosso espírito cresce. Mas hoje, Deus, é hora de falar a língua dessa nação. É hora de falar a língua da minha casa, a língua do meu trabalho, a língua das pessoas ao meu redor. Deus nos capacita e nos enche pelo poder do Espírito Santo para oferecer todo dia para o Senhor um culto vivo, um culto santo e um culto agradável. Deus nos equipa pela palavra para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Senhor, não deixa ninguém sair daqui hoje sem fome pela sua palavra, sem fome para mergulhar dentro do livro. E Deus, e fale com eles, fale através da sua palavra, fale através de todos os meios que o Senhor tem para se comunicar com alguém, e nos desafia a subir mais para o culto racional. E Deus, por favor, que a palavra implantada em nós nesta manhã, que a gente humildemente ceda a ela, se renda a ela, seja obediente a ela, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas e produzir dentro de nós metanoia verdadeira, em nome de Jesus.